E aí, chegamos para mais um dia da nossa leitura dos evangelhos em 40 dias e cá estamos no nosso dia 27. Falta pouco, hein, gente? Falta pouco, vamos lá. Continuaremos firme na nossa leitura. Hoje leremos Lucas, capítulos 17 e 18. Estamos aproximando já da reta final do evangelho de Lucas e vamos finalizar com João. João é sensacional. Vem comigo, nós vamos daqui uns dias começar o Evangelho de João. Lucas capítulo 17, prepare sua Bíblia. Esteja pronto, independente do horário que você esteja aí fazendo a sua leitura devocional. Deus possa falar ao nosso coração. Vamos lá, Lucas capítulo 17. Jesus orientou seus apóstolos também sobre o pecado, tendo em vista o que aguardava em Jerusalém. Ao longo da vida surgem ideias sedutoras que parecem certas e acabam sendo seguidas, mas são erradas, porque levam as pessoas ao pecado. Os que divulgam essas ideias nocivas são infelizes porque vão pagar caro por elas. Fiquem atentos para não serem enganados. Jesus disse ainda: quando um amigo falhar e fizer algo contra você, não seja duro com ele como fazem os fariseus. Primeiro, advirta o seu amigo. Se ele se arrepender, perdoe-o. Se errar várias outras vezes e em cada uma delas pedir perdão a você, sinceramente arrependido, perdoe-o. Ouvindo essas palavras, os apóstolos de Jesus protestaram: Mestre, aí é demais. Precisamos que nos dês uma fé capaz de perdoar sim. E Jesus respondeu: Mas se a fé que tem for do tamanho de uma semente, vocês serão capazes de fazer coisas tão extraordinárias quanto perdoar. Jesus depois fez uma comparação sobre a motivação da vida. Imaginem que um de vocês tenha um empregado responsável pelas tarefas da casa. Não é comum que na hora do almoço você chame o empregado e lhe sirva a refeição. O normal é que você diga: prepare a comida, vou esperar que fique pronta e então eu me assentarei para a refeição e depois você poderá comer também. Na verdade, o empregado faz o que lhe cabe. É o seu trabalho para o qual ele recebe o seu salário. Devem ser assim com vocês quando cumprem a sua missão. Vocês não devem se achar o máximo por causa disso. Devem agradecer por terem uma missão que torna valiosa as suas vidas. A caminho de Jerusalém na Judéia, Jesus passou por diversas cidades na Samaria e na Galiléia. Numa delas, 10 homens com severas doenças de pele vieram ao seu encontro. Como eram proibidos de se aproximar das pessoas, eles gritaram de longe: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus olhou para eles e lhe disse: podem ir. Apresentem-se ao sacerdote para que ele comprove que estão saudáveis agora, como está determinado em Levítico 13 e 14, quando fala sobre os leprosos. Quando percebeu o que acontecera, um dos 10 voltou ao encontro de Jesus, gritando: glória a Deus, bem alto. Ele se ajoelhou e o seu rosto tocou o chão em sinal de gratidão. Esse homem que voltou era samaritano. Jesus, olhando à sua volta, perguntou: 10 foram curados. Onde estão os outros 9? Foi só esse desprezado pelos judeus que voltou para dar glória a Deus? Então, olhando para o samaritano ajoelhado, Jesus lhe disse: levante-se e vá para casa, porque por causa da sua fé o evangelho da graça de Deus já o alcançou. Os fariseus então perguntaram a Jesus sobre o tempo em que o evangelho da graça de Deus haveria de vir definitivamente. Jesus respondeu: o evangelho da graça de Deus não é algo que as pessoas determinam o tempo ou o lugar. É de natureza espiritual, não política. O evangelho da graça de Deus já chegou e está entre vocês, já está acontecendo. E depois, virando-se para os apóstolos, anunciou: chegará o tempo em que vocês desejarão me ver de novo, mas não me verão. Vocês ouvirão muitas coisas ao meu respeito, muitos testemunharão falsamente que me viram. Não acreditem e também não sigam a essas pessoas. Eu virei sem aviso e com a glória semelhante a que tem o sol no firmamento. Antes disso, no entanto, eu serei rejeitado e sofrerei muito. E depois, quando eu vier, será como nos dias de Noé, quando as pessoas não lhe deram atenção e continuaram com suas festas, como se nada grave estivesse acontecendo. Quando perceberam, Noé já estava na arca, a grande enchente chegou e levou todo mundo. Foi assim nos dias de Ló também. Os moradores de Sodoma comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Foi só Ló sair da cidade para que chovesse fogo e enxofre, destruindo tudo completamente. Quando eu vier pela segunda vez, todos deverão estar muito atentos. Quem estiver em casa terá que escolher entre ficar com os seus bens ou me ouvir.
Quem estiver no telhado não terá tempo para voltar ou se arrumar. Lembre-se do que aconteceu com a mulher de Ló. Quem valorizar demais a sua própria vida vai perdê-la. Quem colocar o Deus eterno em primeiro lugar viverá. Tudo será muito rápido. Algumas pessoas continuarão no mundo e outras seguirão comigo para o céu. Duas colegas estarão juntas no trabalho, uma subirá comigo e a outra ficará. Dois amigos estarão juntos no lazer, um subirá comigo e outro ficará. Os apóstolos perguntaram: Mestre, quando essas coisas acontecerão? Jesus respondeu: Quando isso acontecer, todos os que estiverem prontos verão. Lucas capítulo 18. Para ensinar aos apóstolos a permanecerem em oração, Jesus contou uma história. Era uma vez um juiz que não confiava no Deus eterno. Ele era conhecido por ser grosseiro com as pessoas da sua cidade. Na cidade em que ele era juiz, havia uma viúva que ia constantemente ao tribunal e pedia por justiça. Ela dizia: Doutor, julgue a minha causa, meus direitos estão sendo prejudicados. E durante muito tempo o juiz não deu a mínima para o apelo daquela mulher. E depois, no entanto, ele mudou de estratégia, ponderando: é claro que Deus não existe e as pessoas não me interessam. Só que essa viúva não para de me incomodar e seu pleito é justo. Vou fazer o seguinte: eu vou colocar essa causa na pauta do julgamento e dar razão a ela. Só assim essa mulher vai parar de me aborrecer. E assim ele fez. Jesus então concluiu: Vejam como esse juiz perverso agiu. Pensem no Deus eterno. Parece que ele demora em ouvir vocês quando incessantemente oram, mas tenho certeza que ele os defende. Eu garanto, a justiça dele é rápida. A questão é se vocês confiam e esperam. Será que eu vou encontrar pessoas com a confiança persistente como a mulher dessa história? Jesus ainda contou outra história. Seu objetivo era mostrar como as pessoas estão erradas ao se considerarem melhores do que as outras. Era uma vez dois homens que foram ao templo de Jerusalém para orar. Um era fariseu, o outro era coletor de impostos, ou publicano, dependendo da sua versão. O fariseu, em pé, bem na frente, orava com muito orgulho assim: Ó Deus eterno, eu te agradeço, porque eu não sou como as pessoas em geral. Eu não roubo, eu não pratico injustiça, eu não adultero, eu não cobro impostos para o Império Romano, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou dizimista fiel e nada sonego. Já o coletor de impostos ficou nos fundos do templo. Bem discretamente, ele orava com as mãos postas e de cabeça baixa ele dizia apenas: Ó Deus, tem compaixão de mim. Eu sou um pecador, eu nada mereço. Jesus concluiu: Eu garanto a vocês que o coletor de impostos teve ouvida a sua oração e voltou perdoado e feliz para casa. Quanto ao fariseu, ele não orou, porque na verdade apenas se exaltou a si mesmo. Quem se acha o máximo não é abençoado pelo Deus eterno. Enquanto Jesus ensinava, muitos pais traziam seus filhos e pediam que fossem abençoados por ele. Preocupados, os apóstolos pediam silêncio e impediam que os pais se aproximassem de Jesus. Ele, porém, acenando para as crianças e para virem perto dele, disse: Deixem as crianças virem a mim. Não as impeçam, por favor, o evangelho da graça de Deus é para elas também. Na verdade, só participa do evangelho quem recebe com a simplicidade de uma criança. Bem diferente das crianças era um certo cidadão, respeitado em sua cidade. Ele procurou Jesus e perguntou: Mestre, eu vejo que ensinas bem, em razão disso eu te pergunto: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me elogia? Ponha o foco não em mim, mas no Deus eterno a quem deve obedecer. Certamente você conhece os mandamentos que Deus nos legou: não adultere, não mate, não furte, não testemunhe falsamente, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Ah, mestre, eu conheço esses mandamentos de có e salteado, desde quando eu era menino, e não só os conheço como os pratico. E depois de ouvi-lo, Jesus disse: Então só falta uma coisa para você. Venda tudo o que tem e distribua para os pobres o dinheiro que recebeu. É assim que você será salvo e depois venha me seguir. Quando ouviu esse conselho de Jesus, o homem ficou muito triste porque era milionário. Depois que o milionário se afastou, Jesus comentou com os que estavam presentes: De fato, é muito difícil uma pessoa rica aceitar o evangelho da graça de Deus. Sem dúvida, é mais fácil uma baleia sair pela pia do banheiro do que uma pessoa rica aceitar o evangelho da graça de Deus para ser salva. Os ouvintes de Jesus concluíram: Desse jeito ninguém se salvará.
Jesus então respondeu: a salvação não nasce do esforço humano, mas vem pela graça de Deus. Pedro logo perguntou: não adiantou então nós nos esforçarmos deixando tudo para trás, como nossos bens, nossos negócios e nossos familiares, para te seguir? Jesus respondeu: a verdade, Pedro, é bem outra. Todos os que põem o evangelho da graça de Deus em primeiro lugar são recompensados agora, mas o melhor presente que receberão é a vida eterna. Jesus aproveitou o momento para chamar os 12 apóstolos em particular e lhes disse: vocês sabem que estamos subindo para Jerusalém. Lá se cumprirão todas as profecias sobre mim, vão zombar de mim, insultar-me e cuspir em mim. Vão me bater e me matar, mas no terceiro dia eu ressuscitarei. Os apóstolos, no entanto, não entenderam o que Jesus estava dizendo. Na mesma viagem para Jerusalém, Jesus estava perto de Jericó. Ali havia um cego que pedia esmola à beira da estrada. Quando ouviu a gritaria das pessoas que seguiam Jesus, ele perguntou: gente, o que está acontecendo? E responderam: é Jesus, o Nazareno, ele está passando. O cego imediatamente gritou: Jesus, tem compaixão de mim, eu sei que és o Cristo e que podes dar vista aos cegos. Do grupo que seguia mais perto de Jesus, alguém gritou: cala a boca, cego. Mas o cego não parou de gritar: Jesus, tem compaixão de mim, eu sei que és o Cristo e que pode dar vista aos cegos. Jesus o ouviu, parou e pediu que o trouxessem. O cego se aproximou e Jesus perguntou: o que você quer de mim? O cego respondeu: mestre, eu quero voltar a enxergar. E Jesus respondeu: resolvido, veja, por causa da sua fé você agora enxerga física e espiritualmente. O homem voltou a enxergar imediatamente, ele passou a acompanhar Jesus e a dar glórias a Deus. Todo mundo cantava músicas alegres para honrar o Deus eterno. E assim finalizamos Lucas 17 e 18, nosso dia 27. É uma frase de alguém que certa vez disse que tem gente que é mais cego que o cego Bartimeu. Esse aqui da história era Bartimeu. Estava ali em Jericó, ouviu Jesus passar, gritou desesperadamente e Jesus chega para ele e faz uma pergunta meio que irônica: o que você quer que eu te faça, né? Vai perguntar para um cego: o que você quer que eu faça? E a Bíblia diz que ele queria ver. Os fariseus tinham visão, mas não conseguiam ver Jesus, não conseguiam conhecer Jesus. Aquele cego que andava em trevas de forma física, o seu coração estava perfeitamente em luz e conhecia Jesus. Ele disse: você é o Cristo, eu creio em você, eu creio no Senhor. Sabe, nós precisamos conhecer Jesus e Ele precisa abrir os nossos olhos para isso, e essa obra só Ele pode fazer. Que Ele abra os seus olhos para que você o conheça e que passe também a acompanhá-lo. E como fez o cego, a dar glórias a Deus e ir com Ele para Jerusalém. Jesus está rompendo para Jerusalém. Agora o cenário vai começar a ficar um pouco mais nebuloso nesses dias. Amanhã eu espero você para Lucas capítulo 19 e 20 para seguirmos a nossa leitura. Um ótimo dia, ótima tarde, boa noite para você. Que Deus guarde a sua vida, a sua casa e até lá. Espero você amanhã. Um grande abraço.